Olá, meninas e meninos! Hoje é minha aula de história. Vou falar de novo, que eu já falei muitas vezes, sobre Roma Antiga, tá? Roma, sua fundação lendária e seu período monárquico, que vai de 753 a.C. até 509 a.C. Vocês sabem, já falei em outras aulas anteriores, que Roma teve 3 períodos de governo. O primeiro foi o monárquico, o segundo foi a república e o terceiro vai ser o império, tá? Bom, esse monarca, que foi lógico pelo nome tá dizendo, quem governou foram reis, monarcas, tá? Mas primeiro eu vou falar da fundação, como é que surgiu Roma, tá? Bom, a fundação, todo mundo sabe, é lendária. Quem nunca ouviu falar em Rômulo e Remo, tá? Então, eu vou falar sobre esses gêmeos que foram atirados, recém-nascidos, no rio Tibre, o rio que banha Roma, e acabaram sendo achados por um camponês que os criou. Mas vocês sabem, eles foram encontrados por esse pastor, por esse camponês, mamando nas tetas de uma loba, segundo a lenda. Bom, esse pastor os criou e depois ele acabou falando quem era a origem deles. Mas isso vai ficar para depois, tá? Por que eles foram atirados no rio Tibre? Isso que eu vou contar. Bom, por que eles foram recém-nascidos atirados? Para eles morrerem, lógico. Mas eles acabaram sendo amamentados por essa loba e hoje a loba, com 2 criancinhas mamando nas suas tetas, né? É símbolo da fundação de Roma. Tem várias estátuas em vários lugares com essa loba, com criancinhas mamando nas suas tetas. Bom, quem eram essas criancinhas? Eles eram filhos de Réia Sílvia, filha do rei de Alba Longa. Alba Longa fica pertinho de Roma. Quando teve seu trono usurpado por seu irmão Amúlio, quer dizer, quem era o rei de Alba Longa era Numitor. Tinha essa filha, Réia Sílvia, mas o trono foi usurpado pelo irmão do rei, Amúlio, o tio de Réia Sílvia. E para que ela não casasse nem tivesse filhos, obrigou-a à castidade, internando-a, ficando para ela não ter namoros, nem casamento, nem filhos, tá? Só que ela acabou engravidando. Sabe de quem? É quando ela foi seduzida pelo deus Marte. Por isso que é uma lenda. A fundação de Roma é lendária. Dando à luz, então, esses 2 gêmeos, Rômulo e Remo, que foram jogados no rio Tibre por Amúlio, seu tio, para eles não reivindicarem o trono. Mas isso se soube, tanto é que o pastor acabou sabendo qual era a origem desses gêmeos que ele criou. Bom, a imagem dessa loba, como eu falei, com 2 criancinhas, é o símbolo da fundação de Roma. Não esqueça, quando vocês virem uma loba com 2 criancinhas mamando nas suas tetas, já sabe que representa a fundação de Roma. Mas o que aconteceu com aquelas crianças? Eles cresceram e souberam da sua origem. Então ambos resolvem se vingar do usurpador do trono de Alba Longa, do seu avô. Lutam com Amúlio e, saindo vitoriosos, devolvem o trono ao avô Numitor, tá? E vingaram-se de Amúlio. Depois partiram para ali perto para fundar Roma. Uma parte. Alba Longa e Roma ficam na região do Lácio, e o Lácio é uma região da Itália central, tá? Bom, voltando. 753 a.C., então, ocorre a fundação de Roma. E sua origem, como vocês viram, é mitológica, tá? Bom, aí, como eu falei, eles deixaram o avô governando Alba Longa e vamos fundar um novo reino, uma nova cidade, Roma. Mas houve um grande desentendimento entre os irmãos, Rômulo e Remo. Rômulo queria chamar o novo reino de Roma, edificá-la no Palatino. Palatino é a mais central das 7 colinas de Roma. Enquanto que Remo, o irmão gêmeo, queria fundar em Aventino,
outra colina, mas de costas muito íngremes. E além disso, ele não queria que o novo reino tivesse o nome de Roma, e sim Remora. Então eles brigaram. Chegaram até, para ver se chegavam a um acordo, a consultar os auspícios, mas não adiantou. O que é auspício? É ver o voo dos pássaros, ver assim, os presságios, o que diz o voo dos pássaros, são os auspícios, mas mesmo assim não chegaram a conclusão nenhuma. Então, acabaram brigando, uma briga muito feia, e Rômulo acabou matando Remo, tá? Enfim, Roma, então fundada por Rômulo, segundo a lenda, foi em dia 21 de abril de 753 a.C. E ele, o Rômulo, governou Roma durante 38 anos. Mas no início de seu governo ocorreu um grande acontecimento, um dos fatos mais importantes do seu reinado. Todo mundo já ouviu falar. O famoso rapto das Sabinas, que posteriormente foi inspiração para muitos pintores cujos quadros, muitos deles, se encontram em vários museus do mundo, tá? Bom, então Roma, após a sua fundação, teve um primeiro período, como eu falei, chamado de monarquia. E Rômulo, como eu falei também, foi o primeiro rei. Bom, a história do rapto das Sabinas, como eu falei, que foi um fato mais importante do seu governo, nesses 38 anos, foi bem no começo do seu governo, foi contada por vários autores, mas a versão que eu vou contar foi Lívio que contou, tá? O rapto teria acontecido logo no início do governo de Rômulo, tá? Ele procurava, houve um rapto, eu falei, o rapto das Sabinas. Mas o que foi esse rapto? Porque Rômulo procurava por esposas para os romanos, para aumentar a população, para ficar o seu reino mais rico, a fim de formarem famílias com seus filhos, tá? A princípio, Rômulo chegou a negociar com os sabinos, tá? Os povos que moravam numa região ali próxima, mas sem sucesso. Então, Rômulo pôs em prática um plano. Inventou um festival em homenagem a Netuno, tá? E convidou os povos vizinhos de Roma, inclusive os sabinos, mas só os homens, que compareceram, inclusive os sabinos, né? Outros povos, mas os sabinos também, que era o objetivo dele. Mas, durante a festa, todo mundo alegre, né, curtindo o festival, Rômulo, tá, deu um sinal a seus subordinados que chegara a hora. Chegara a hora de capturar as mulheres sabinas. Bom, segundo Lívio, elas foram raptadas e levadas para um lugar seguro, sem ocorrer nenhum abuso sexual por parte dos romanos. E até lhes prometeram direitos civis e de propriedade se aceitassem casar com homens romanos. Só que diante do ocorrido, os sabinos entraram em guerra contra os romanos, liderados pelo rei dos sabinos, chamado Tito Lácio. Conta-se, né, que Tito Lácio, atacou Roma e quase conseguiu capturar a cidade toda. Sabe por quê? Porque houve uma traição de uma romana. Uma romana, filha do governador da cidade de Capitólio. Ela, quando olhou aqueles soldados sabinos, né, foi levada pela cobiça e abriu os portões da cidade. Por que ela estava com cobiça? Porque ela viu nos braços dos sabinos muitos arcos e ela achou que eram braceletes de ouro. Então ela falou: eu abro a porta para vocês se esses braceletes ficarem para mim. Só que os sabinos, né, entraram, mas diante da situação,
mesmo não sendo romanos, não perdoaram uma traidora de seu povo, e a esmagaram até a morte com seus escudos. E em seguida a jogaram por cima de uma rocha. Essa mulher, essa romana, chamava Tarpeia. E essa rocha onde ela foi jogada pelos sabinos, recebeu o nome de Rocha Tarpeia. E até no futuro, muitos que eram condenados à morte serão jogados de cima dessa rocha, para lembrar a Tarpeia, a traidora dos romanos. Bom, enfim, continuou o combate entre romanos e sabinos, mas as mulheres interferiram para que houvesse paz, que eles foram muito gentis com elas, os romanos, para que guerra? Então, os dois lados entraram num acordo. Os sabinos concordaram e formaram uma nação única. O rei Sabino, Tito Lácio, começou então a governar juntamente com Rômulo, até sua morte 5 anos depois, tá? Bom, durante o século VII, sabinos e romanos se enfrentaram. Eles governavam juntos, mas várias vezes eles tiveram embates, brigas, né? Foram vários, né? Só que os romanos sempre saíam ganhando porque tinham um exército superior ao dos sabinos. Enfim, o último rei de Roma, falei que quando acabou a monarquia, que vai começar a república, foi o chamado Tarquínio o Soberbo. Esse último rei da monarquia romana era um romano chamado Tarquínio o Soberbo, que tinha celebrado sua vitória num confronto com os sabinos. Houve uma guerra entre os sabinos e eles, ele ganhou, então virou rei. Tarquínio Soberbo era um rei de origem etrusca. Quem eram os etruscos? Eram povos que habitaram a Península Itálica entre o século 9 e 1 a.C. Os etruscos eram uma grande civilização muito presente em Roma, até a chegada do Império. Foi a terceira fase do governo de Roma, então aí eles desaparecem praticamente, tá? Então até eles, essa grande civilização etrusca, eles vão ficar presentes, ficaram, tanto na República como na monarquia, mas quando chegaram no Império, então eles vão praticamente desaparecer. Mas voltando a Tarquínio Soberbo, o último rei da monarquia romana, conta-se que ele usou a violência, o assassinato e o terror para manter o controle de Roma. Chegou a abolir e destruir santuários e altares sabinos e anulou muitas reformas constitucionais estabelecidas por seus antecessores, o que enfureceu também o povo romano. Então, o Senado foi convocado para botar para fora esse rei. Agora, segundo Lívio, né, tudo isso que ele fez de errado contribuiu para sua deposição. Mas o pior, tá? Segundo Lívio, todas essas ações erradas que ele fez levou à destituição do reino. Mas a pior que realmente foi a principal causa da sua destituição foi o estupro de Lucrécia. Esse estupro de Lucrécia é famoso. Quem era Lucrécia? Era uma mulher, né, de um tribuno, e segundo a Lívio, ela foi estuprada pelo filho do rei, tá? E o rei não fez justiça, o Tarquínio não fez justiça. Então, conta-se que ela, a Lucrécia, quando se sentiu, né, foi estuprada e se sentiu ofendida, né, ela se matou. Mas antes de tirar a própria vida, pediu ao marido que vingasse sua morte. Foi o que ele fez.
Tarquínio acabou sendo, né, posto para fora, e esse marido dela, mais tarde, virou cônsul da República Romana. Bom, vou ficar por aqui. Na próxima aula, então, eu falarei, não sei se é a próxima, mas numa próxima aula que eu falar de Roma, vou falar sobre a República Romana, que tem muita coisa para falar também. Beijos!